A névoa densa da floresta engolia os passos de Aaron como um manto sufocante, o ar úmido grudando na pele como segredos não ditos, enquanto ele se agachava atrás de um tronco retorcido, o coração martelando contra as costelas. O cheiro de terra molhada misturava-se ao suor azedo de medo, e ali, a centímetros de sua mão trêmula, jazia o saco de moedas roubadas, ouro que brilhava fraco sob a lua, prometendo salvação ou danação. Eu poderia pegá-lo agora, pensou, os dedos roçando o tecido áspero, o peso da vila inteira, dívidas, fome da família, o sussurro de traição, pressionando como garras. Mas um estalo seco cortou o silêncio, folhas se mexendo e olhos âmbar piscaram na penumbra. Uma raposa ruiva, esguia como sombra viva, farejando o ar com focinho erguido não em caça cega, mas em cálculo frio que parecia julgar a alma dele. Aaron congelou, o ar preso nos pulmões, enquanto a raposa circundava o saco, tocando-o com a pata como se testasse uma armadilha. O que levou um homem honesto a roubar nas sombras? Sussurrou o vento, ecoando a voz de sua consciência. A raposa ergueu o focinho para ele, olhos fixos como lâminas, e Aaron sentiu o peso. Astúcia sem pureza era veneno. O que o faria escolher o salto para a luz ou o mergulho na escuridão? A névoa se adensou e, com ela, a primeira rachadura em sua armadura de orgulho. Aaron era o mercador ascendente. Homem de olhos atentos e mãos firmes, negociando sedas e especiarias na praça de paralelepípedos. Sua barraca um farol de prosperidade modesta. Sua cabana de pedra, simples mas acolhedora, ecoava risos. A esposa Mira tecendo ao lado dele, contando histórias de raposas que enganavam lobos com um piscar. E o filho pequeno, Levi, correndo com gravetos como espadas. Aaron mancava levemente desde uma queda na infância, mas tratava a cicatriz como lembrete estoico. Controle o que podes, teu passo, tua palavra, e aceite o resto como amor fati, o destino abraçado como aliado. Sua fé era prática. Orações vespertinas por barganhas justas, leituras de Mateus à luz de vela, sublinhando sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus 10,16. Mas via como ferramenta para negociar melhor. Não pureza de coração. O mundo de Aaron era ritmado. Amanheceres carregando carroças rangentes, tardes regateando com sorriso astuto, noites ao redor da mesa com sopa de raízes e contos de Levi sobre raposas que guiavam o luar. Ele ria das tentações. Sou como a raposa da mata, esperta, mas fiel à toca. Mas no fundo, um medo antigo brotava. Memento mori, a finitude sussurrando que sua esperteza o isolava, sem ver Levi crescer seguro. Eu cuido do meu, repetia a Mira, beijando sua testa marcada, mas sua alma ansiava por prova. Mostre-me que astúcia com pureza leva à verdadeira toca. O desafio externo veio como névoa gradual. O mercador-chefe da vila, um homem viscoso chamado Victor, começou a sabotar, espalhando rumores de fraudes, bloqueando rotas de suprimentos. Aaron reagiu com astúcia prática, contornou caminhos, regateou mais afiado. Mas o medo inchava. E se Deus não vir minha manobra? Na mata ao redor, raposas espreitavam indiferentes, pulando armadilhas com cálculo elegante, como se a floresta as notasse em cada rabo ruivo. Aaron as ignorava, focado na barraca vazia. Mas o vento carregava uma pergunta. E se a astúcia controlada não fosse esperteza própria, mas dança com a pureza divina? A névoa se adensava, e com ela o chamado que Aaron resistiria com unhas nos fios de seda. A névoa não veio gradual. Ela atacou como um ladrão na barraca. Uma manhã, o último rolo de seda foi sabotado. O tecido rasgado, o cheiro de tinta fresca subindo como fumaça de traição, fios se desfazendo em suas mãos trêmulas. Mira, com olhos inchados, sussurrou. Aaron, confrontemos Victor. Deus quer pureza na resposta. Mas Aaron, com o orgulho estoico de quem controla o controlável, rebateu.
Deus ajuda quem contorna melhor. Eu controlo isso. Dentro dele, o medo rugia, memento mori, a finitude batendo à porta. E se a vila o banisse, e com ela o sonho de Levi. Ele negociou o dia todo, voz afiada como faca, mas o sol zombava, e a raposa da mata voltava à mente. Sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus 10,16. Besteira, resmungou resistindo. Aquela noite, Levi chorou pela primeira vez. Papai, Deus esqueceu nossa seda? Aaron abraçou o menino, mas sua alma resistia. Orgulho como âncora, dúvida como peso. O chamado ecoava. Equilibre e astúcia com pureza. Mas ele apertou mais, tecendo uma barganha torta que se rompeu ao anoitecer. O primeiro princípio estoico surgiu na resistência. Dicotomia do controle. Sentado à mesa fria, Aaron lembrou o avô mercador. Não chores pelo que foge de ti. Foque no que permanece. Tua palavra, tua integridade. Mas, e se o controle fosse ilusão? A sabotagem não era só externa. Era o chamado para depender, para espreitar como a raposa, confiando na pureza que guia a astúcia. Aaron resistiu, orando não em rendição, mas em barganha. Deus, me dê lábios para regatear. O vento farfalhou lá fora, e uma raposa uivou baixo na mata. Aaron a ouviu, sentindo sua elegância. Esperta, como você equilibra? A resistência rachava, mas o orgulho ainda negociava. As provações vieram em ondas, como fios que se desfazem na barganha. Primeiro, o filho. Levi adoeceu, febre como fogo da névoa. Tosses que ecoavam o farfalhar das folhas traiçoeiras. Aaron vendeu o último colar de prata por remédios, as mãos frias ao assinar o papel, o toque da joia, herança do pai, queimando como a Deus. Eu controlo isso, repetia, mas o estoicismo soava oco. Amor, Fati? Abraçar essa doença? Na vila, mercadores sussurravam. Aaron, o astuto, agora mendiga ervas. O orgulho o corroía. Ele reagia com raiva, brigando com Mira por falta de astúcia. Você quer que eu desista? Gritou ele uma tarde, a voz ecoando na barraca vazia. Mira, com lágrimas, citou o velho rabino da sinagoga. Filho, lembre Mateus 10,16. Sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Sua astúcia não é maldição. É convite para equilibrar com pureza. Aaron virou as costas, o versículo queimando como barganha falha. Erro. Ele regateou uma carga apressada com Victor, aceitando termos ruins que se romperam na entrega, desperdiçando o último lucro, o rival rindo baixinho como o vento farfalhante. A tentação de desistir veio na segunda provação. Mira anunciou gravidez, um milagre na névoa, mas Aaron viu armadilha. Como prover agora? O pânico o levou a um erro final. Aliou-se secretamente a Victor para sabotar um concorrente, sentindo a honra se rebelar sob seus pés. A noite caiu como julgamento, e ele vagou pela mata vazia, o vento carregando o uivo de raposas distantes. Eu falhei, sussurrou, o orgulho em frangalhos. Mas, na solidão da madrugada, uma raposa pulou a centímetros de sua bota, farejando o ar com cálculo elegante, olhos fixos nele como julgamento silencioso. Aaron lembrou o rabino. Como a raposa, Aaron, você não espreita sem que ele veja. Astúcia controlada não é força própria, é dança com a pureza. O animal circundou, como se respondesse, e pela primeira vez, Aaron chorou não de raiva, mas de rendição. Erro transformado, ele parou de barganhar, sentou-se e orou de verdade. Não minha astúcia, pai, mas tua sabedoria. O amanhecer trouxe clareza à febre de Levi, e com ele o aprendizado, dicotomia do controle misturada à fé. Solte a barganha suja, confie na pureza que guia. A terceira provação foi a mais cruel. Victor expôs a aliança secreta, espalhando rumores que isolavam Aaron da vila. O pânico o levou a um erro final. Confrontou o rival abertamente, voz afiada como faca,
mas saindo ferido por palavras que cortavam mais fundo. A noite caiu como julgamento, e ele vagou pela mata, o vento carregando uivos distantes. Eu falhei, sussurrou, o orgulho em frangalhos. O ponto de virada veio na escuridão mais profunda, sob um céu sem estrelas, onde Aaron se deitou na mata úmida, o corpo tremendo como folhas farfalhantes. O vento uivava como acusação, e o silêncio de Deus ecoava como abandono. Você me esqueceu, pai? Como a raposa, eu espreitei, e ninguém viu. Lágrimas molhavam a terra, e o desespero o engolia. Imagens de Levi sem pai. Mira, sozinha. A barraca, um fantasma. Foi ali, na sombra da mata, que a revelação irrompeu. Não como raio, mas como farfalhar sutil. Uma raposa ruiva pulou a centímetros de sua mão, farejando o ar com um cálculo elegante, olhos âmbar fixos nele como lâmina de julgamento. Aaron ergueu o rosto, e as palavras de Mateus 10,16 fluíram como riacho interno. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A conexão fé mais razão acendeu. O estoicismo do avô sussurrava: controle o que podes, tua resposta ao destino. Mas a fé completava: e o destino é do pai, que equilibra a astúcia com pureza. Aaron viu. Sua esperteza era ilusão. A astúcia controlada era a graça que transforma sombras em dança. A raposa pulou sua mão como toque divino, e ele riu pela primeira vez em meses, não de loucura, mas de libertação. A decisão corajosa veio. Eu confronto não com faca, mas com verdade. Ele se ergueu, o vento agora aliado, e caminhou para a vila, a raposa espreitando ao lado como mensageira. O clímax irrompeu ao amanhecer, quando Aaron confrontou Victor na praça da vila. Um homem viscoso cercado de aliados, que chegara com papéis para selar o banimento de Aaron. O ar cheirava a névoa e traição, e Mira, com Levi no colo, observava da porta da barraca, os olhos suplicantes. Aaron, outrora homem de punhos cerrados na barganha, sentiu o velho impulso, raiva estoica, controle a resposta, mas agora temperada pela fé. Prudente como serpente, simples como pomba. Victor zombou. Você perdeu, mercador tolo. Deus não manda ouro para ingênuos. As palavras cortaram como espinho, e Aaron vacilou. A sombra da mata voltando, a tentação de assinar e fugir para a segurança da exílio. Mas o aprendizado das provações acendeu. Virtude em ação. Coragem, não bruta, mas ancorada. Ele recusou o papel, voz firme como fio tenso. Esta praça não é tua para manchar. É dele, e ele equilibra a astúcia com pureza. Victor riu, mas Aaron, com temperança estoica, não reagiu. Em vez disso, invocou justiça. Você pode ter ouro, mas eu tenho a promessa. Sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus 10,16. E eu não espreitarei sozinho. Mira apertou sua mão e Levi, sentindo a mudança, sorriu pela primeira vez em semanas. O confronto interno era o verdadeiro clímax. Aaron enfrentava não o homem, mas o orgulho que o enredava. Eu controlo? Não. Eu equilibro na graça. A aplicação prática dos princípios irrompeu como farfalhar súbito. Estoicismo, quais niba fé. Dicotomia do controle. Solte a barganha suja, foque na resposta, misturada à astúcia controlada. Filipenses 4:8. Pensai nas coisas que são verdadeiras, puras. Ele reuniu a vila ao redor da praça, orando não como lista, mas rendição. Pai, como a raposa, nós espreitamos em tuas mãos. Virtude brilhou, sabedoria em ver a provisão além do visível, temperança em não revidar o zombeteiro, coragem em ficar quando fugir era fácil, justiça em honrar a praça como mordomo, não dono. O simbolismo da raposa se revelou plenamente. Naquela noite, uma revoada espreitou na praça, uivando baixo como coro celestial. Aaron viu, astutas, puras, equilibradas, sábias como serpentes,
símplices como pombas. O novo ser emergiu. Não o mercador estoico de punhos cerrados, mas o equilibrado de olhos abertos, pronto para espreitar na provisão divina. A névoa ainda pairava, mas Aaron, transformado, sorria. Deus equilibrava, e isso bastava. A chuva de mercadores veio dias depois, não como milagre dramático, mas como confirmação sutil. Carroças rangentes regando a praça e o coração de Aaron. Agora saio da praça de Aaron e falo diretamente com você, que talvez sinta a névoa grudando na pele. Aquela bruma da astúcia, onde tentações pesam como ouro roubado e o equilíbrio entre esperteza e pureza parece inalcançável. Como Aaron, você enfrenta provações que testam não só sua mente, mas sua alma. Uma negociação traiçoeira no trabalho, um relacionamento onde a astúcia vira manipulação, uma vida que zigue-zagueia entre ganhar e ser. Você se pergunta, Deus, como equilibrar sem cair na sombra? Fique comigo, porque a jornada de Aaron não é conto distante, é espelho da sua. Já pensou que a sua maior fraqueza pode ser a chave para a sua maior vitória? Inspirado na astúcia da raposa, que sobrevive não pela força, mas pela esperteza equilibrada, vamos extrair 3 lições práticas. Primeira, foque no que você pode controlar. Como nos ensina o estoicismo, não adianta chorar pelo que foge de você, como a reação dos outros. Concentre-se na sua integridade, na sua resposta. Hoje, liste 3 coisas que você não controla e 3 que você pode equilibrar com ética e sabedoria. Segunda, entenda que Deus não condena a astúcia, mas a equilibra com pureza. Na próxima vez que um dilema te confundir, pause e peça: Pai, guia a minha astúcia pura. Terceira, plante pequenas sementes de equilíbrio. Um ato de honestidade, uma oração e observe. Assim como a raposa, sua fraqueza pode atrair a elevação. Você não precisa ser um lobo. Basta ser uma raposa vista pelo pastor. Gostou? Inscreva-se no canal para mais reflexões e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.